Deixa eu ver se vai me dar um sinal. Não deu sinal. Ah, tá. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, estamos aqui com Tio Aras na sua casa. Casa Tio Aras na sua casa. E vamos iniciar aqui, nós estamos com uma promoção, né? Afinal de contas, como vocês sabem, né? Quem já conhece o nosso histórico sabe que nós somos aqui uma escritora, né? Eu sou uma escritora brasileira, latino-americana, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e sempre na correria, né? Então, nós estamos aqui lançando um combo e quem adquirir este combo ficará feliz e aguardando a publicação do nosso livro. Café Preto e Bolinho de Chuva é um livro de memórias afetivas, né? É um livro histórico para mim, mas também abraça a história, né, do Brasil, porque conta a minha infância, mas a minha percepção de mundo nos anos 70, como participante, né, de uma família negra na periferia de São Paulo, e isso se junta à minha trajetória de historiadora, porque eu faço uma ponte, né? A nossa família é uma família de descendentes de escravizados do café no Vale do Paraíba. Então, é uma trajetória bastante interessante. Eu acho, porque eu sou né, interessada. A minha irmã, que está aí do lado também, a Ana Lúcia, né, que hoje mora em Presidente Prudente e tem apoiado aqui a nossa iniciativa. Então, nesse combo consta o livro, que será publicado a partir das vendas deste combo. E no mesmo pacote vem uma caneca de louça, que o interessado poderá escolher, com frases e imagens de personagens da literatura. A Ana já está mostrando aí. Mostra depois, que eu acho que nós estamos só na tarja aqui, né? Você pode escolher, são 2 homens e 2 mulheres, escritores negros, brasileiros. Também estamos lançando o nosso blend, o blend da casa, o blend de chás especiais da Tio Aras Ticunas. Este blend é o primeiro da nossa casa, ele é denominado Ticunas e tem como base o rooibos, que é uma planta originária, né, da África do Sul. Nós resolvemos fazer este blend com este chá, esta planta da África do Sul, por motivos óbvios. E o Ticunas, que será lançado brevemente, ele terá uma base mais latino-indígena, para combinar com o nosso campo de discussões aqui. Graça que é essa, que isso aqui abaixa, hein, bicho? Oi? Bom, continuando, você pode adquirir este combo por R$100, um valor de ajuda para nós, porque nós estamos na correria da publicação e queremos fazer isso antes de agosto. E você também pode adquirir somente o livro por R$50. E quem quiser a caneca também sozinha, nós estamos com um preço aqui de promoção R$35, mais o frete, certo? Então, sem mais delongas, deixa eu avisar também que nós estamos com uma página no YouTube. Se vocês puderem curtir, dar um like, dar um joinha, indicar para os amigos e ativar o sininho, fazer comentários, isso ajuda bastante, tá bom? Então, sem mais delongas, nós vamos passar para a nossa convidada, a Cristiane Framartino Bezerra,
Ela é a atual superintendente do Instituto do Livro de Ribeirão Preto, e ela veio falar aqui sobre as instituições públicas literárias e seu papel no combate ao racismo. Bem-vinda, Cristiane, é uma felicidade para nós, uma honra ter você conosco hoje, aqui na Casa Tio-Aras, na sua casa, na nossa casa virtual, na qual nós já estamos há um ano, né, devido a esta situação da pandemia, mas nós gostamos de avisar e vamos continuar avisando que assim que estivermos em condições, nós vamos fazer uma festa presencial. Eu já tomei as 2 doses, graças a Deus, e espero que essas doses cheguem para todo mundo. Precisamos. Nós vamos fazer uma grande festa e contamos com a sua presença. E já estão conosco também o Fernando Lourenço, a Ana Lúcia, que vai mostrar a caneca. Agora sim, Ana, você pode mostrar a nossa canequinha. Temos a Thaís Araújo e temos também Valéria Rosseto. Bem-vinda. Uma amiga querida. Sim. Um beijo para vocês. Mostrando a nossa canequinha aqui. É um dos modelos, tá? Nós temos Alta de Souza, Machado de Assis, e o restante é surpresa. Vocês podem entrar em contato para saber os demais, porque aí a gente deixa o gancho, né, para o contato. Valeu, gente. É você daí. Pode falar. Muito bom dia. Eu quero agradecer essa oportunidade. Estão me ouvindo? Tudo bem aí? Sim, perfeitamente. Que a voz, né, também está meio hoje mais rouquinha, mas eu quero falar que é um grande prazer estar participando desse momento e conhecer pessoas como vocês, com esse trabalho lindo, com esse trabalho de conscientização acima de tudo, e dizer que realmente é muito importante quando as instituições públicas decidem por fazer parte de um movimento forte de conscientização, né? Mas, antes de tudo, mandar um grande beijo aí para a Valéria, para todo mundo, dizer que eu agradeço muito, né? Cada oportunidade que a gente tem de falar um pouquinho. E Sandra, eu estava lembrando que, assim, a minha infância, você falou da tua infância, né? A minha infância tem uma característica muito curiosa, que é vir de uma família onde eu nunca senti qualquer nível de diferença a respeito das pessoas, né? E aí, ao contrário, né, do que muita gente passa, ou das experiências de mundo que algumas pessoas visitam, eu tive o privilégio de ter uma família bem próxima da minha casa, onde o sobrenome, e aliás são meus grandes amigos, a gente se chama de primo até hoje, né? Eles também têm o sobrenome Bezerra. E eu não me conformava por que aquela família Bezerra era toda negra e eu era branca. Então, a minha mãe, tadinha, ela passou um sufoco comigo, porque eu fiz de tudo, porque eu queria mudar a cor da minha pele. Então, é uma coisa interessante, eu realmente sou cheia de marcas, de muitas sardas, e de muita coisa, porque eu tinha uma amiga louca, que é minha amiga até hoje, a Raquel, que uma vez falou para mim que se eu passasse Coca-Cola com urucum, eu ia ficar negra. E aí nós fomos para a laje da casa dela, e eu passei Coca-Cola com urucum. Imaginem as bolhas que eu tive depois, porque, além de tudo, eu dormi, e ela saiu da laje e me largou lá em cima, né? Então, assim, experiências muito curiosas. E a Adriana, né, Adriana Ferreira Bezerra, hoje a Adria é uma grande ativista de muitos anos, uma família aqui da Escola de Samba Bambas. Então, eu tive uma proximidade muito grande, e na minha infância eu não tenho nenhum registro de sentir esse preconceito ou esse distanciamento, né? E a minha convivência ao longo do tempo, porque com 15 anos eu já fazia parte do movimento da Associação dos Artistas e Amigos da Arte. Então, nós tínhamos lá um Pedro Paulo, nós tínhamos artistas negros que faziam parte desse movimento, e a gente convivia
e trocava as impressões, as opiniões, mas depois eu comecei a entender melhor, né, que havia a necessidade de nós falarmos a respeito. Eu senti na pele, né, em algumas situações, alguns lugares onde eu fui, comecei a notar o preconceito assim muito evidente, que era uma coisa que na infância eu não percebia, né, até pela nossa convivência toda de família, mas depois eu fui identificando isso e fui junto com as pessoas de Ribeirão Preto, que eu tive o privilégio de conviver, aprendendo sobre tudo aquilo que negava, tudo aquilo que prejudicava, tanto que na Secretaria da Cultura nós conseguimos fazer parcerias, né, com o pessoal do movimento em Ribeirão Preto e principalmente entender o 13, né, o 13 de maio, a abolição inacabada. Então eu vivi experiências muito significativas também no poder público, também porque Ribeirão Preto teve uma luta muito grande de pessoas que se uniram, que instituíram o ensino de História da África na rede pública municipal, que teve uma coordenadoria de igualdade racial muito forte durante alguns anos, só que, infelizmente, isso foi se perdendo, né? E aí eu fui para o Rio de Janeiro, fui para a Biblioteca Nacional coordenar o Circuito Nacional de Feiras de Livro e vivi uma experiência muito importante lá. Por quê? Porque muitas pessoas das comunidades jamais tiveram acesso à Biblioteca Nacional. Então, foi curioso, porque eu cataloguei 70 entidades literárias do Rio de Janeiro, das quais a sua grande maioria não tinha sequer pisado na Biblioteca Nacional, num espaço que é público, né, que tem um acervo literário magnífico, que tem um auditório muito bacana. Então, eu consegui promover, e na gestão do Galeno, né, que foi o presidente que me convidou para esse projeto, ele abriu as portas da BN, e abriu as BNs nos finais de semana para que a comunidade pudesse visitar. Foi extremamente criticado por isso. Por quê? Porque nós temos, sim, uma elite muito dona, né, até do nosso patrimônio, até de algumas entidades públicas, e que acha que esse acesso ele tem que ser restrito. E nós somos favoráveis à liberdade total de participação, de expressão. Então, hoje eu tenho o privilégio de ter grandes amigos no Rio de Janeiro, como o Binho da Cultura, que é um menino fabuloso, que faz um trabalho lá na Vila Kennedy fenomenal, que é escritor, que também, a duras penas, foi conquistando os seus espaços, tem conquistado os seus espaços. Às vezes se fragiliza, às vezes cansa, porque é um processo realmente que não é fácil, né? Ou como o João do Corujão, a gente tem lá o Corujão da Poesia, e o que era interessante é que é um espaço que ele fazia em São Gonçalo, né, em Niterói, e fazia no Leblon. E as pessoas do Leblon, da Zona Sul do Rio, frequentavam São Gonçalo, e o pessoal de São Gonçalo e de outras diversas comunidades do Rio frequentavam Leblon. Então, é uma parceria, e isso agora também está no processo virtual, né? Mas eram bares muito sofisticados que destinavam, às vezes, uma parte inteira para esse trabalho. Então, nós víamos uma mistura muito interessante, né? Atores globais que estavam lá conosco, músicos, cantores que fazem parte do projeto. Então, muito interessante, porque por diversas vezes a gente tinha uma figura, de repente, de muito destaque, contando a sua história, a sua experiência, e, ao mesmo tempo, alguém da comunidade também contando a sua história, a sua experiência, e todo mundo participava e ouvia com muito respeito, com uma troca maravilhosa, né? Então, experiências muito significativas que eu vivi aqui, vivi no Rio, e que eu sinto que agora, nesse momento novo da Fundação Instituto do Livro, a gente quer muito trazer esse resgate, né? Fazer esse... Ontem nós tivemos, por exemplo, um sarau da UEI, que é a União dos Escritores Independentes de Ribeirão Preto, que é uma entidade que se inspirou nas minhas oficinas literárias do passado, lá nos idos 99, 2000, né? E esse grupo está completando 21 anos, que é extremamente heterogêneo, tem todas as personalidades ali muito, muito junto e misturado, né?
e é fantástico. Então, a gente pretende que esse trabalho se estenda. A gente pretende que a literatura, tanto sobre as personalidades, quanto escrita por autores negros desse país, negras, né? A gente tem algumas referências, mas que isso possa ficar mais acessível às pessoas. Nós temos uma biblioteca, e quando a gente olha para as prateleiras das nossas bibliotecas, nós temos pouquíssimos desses autores, pouquíssimas dessas histórias, né? Então, realmente, eu sinto, assim, um resgate extremamente importante. O trabalho que a gente realizou nas penitenciárias, nas instituições, como a Fundação Casa, que eu realizo até hoje como voluntária, mas agora a gente pretende fortalecer esses contratos, essas parcerias, e que tem dado resultado, porque a pessoa, quando consegue uma identidade, quando consegue entender toda a luta, né? Eu mesma tenho uma sobrinha afrodescendente que não conhecia muito da sua história. Por quê? Porque ela cresceu no meio, vamos dizer assim, branco, né? E, de repente, ela não tinha muito referenciais, e eu fiz questão, nós fizemos questão de que ela também tivesse conhecimento da sua própria história, e hoje é uma ativista, ela se preocupa, ela se interessa, ela quer fazer parte, né? Mudou a questão do cabelo, né? Que era uma questão de querer esticar, querer alisar, não talvez por ela mesma, mas pela influência da convivência, e eu falo para ela, e falava, né, que eu queria o cabelo dela para mim, porque eu ia deixar como uma menina que eu via no metrô do Rio de Janeiro, que não sentava ninguém perto dela, de tão lindo e imenso, e ela ocupava, de fato, o seu espaço com uma personalidade maravilhosa, porque eu me aproximei, a gente fez uma amizade muito bacana, e agora eu vejo isso na minha sobrinha. Então, é muito bacana esse reflexo, ela assumindo a sua identidade, assumindo, respeitando o seu cabelo, né? Então, eu acho que são pequenas coisas, mas que a gente pode transformar, pode fazer, e que as instituições públicas, elas têm a obrigação de colaborar nesse processo. Então, é isso. Estou aqui para vocês que quiserem falar e perguntar, estou às ordens. Obrigada pelas suas palavras. Isso é muito importante mesmo, a busca pela educação. E nós temos buscado, né, trabalhar nessa vertente. Você falou dos projetos aí de Ribeirão, um dos quais eu me lembro com muito carinho foi o projeto Baobá, né? Na época eu tinha uma empresa, eu era sócia do Mídia, Etnia, Educação e Mídia, Etnia, Educação e Comunicação. Hoje nós temos a Tiuaras, Aventuras Culturais, mas na época nós ganhamos a concorrência para fazer a formação dos professores. O Jorge esteve, a Ana Cristina Chiacchio também esteve, e foi uma formação muito bonita, né? Muito ampla. Oi? O professor Petean também, eu acho que participou desse processo. Muitas pessoas, infelizmente eu não vou lembrar de todas as pessoas, né, que participaram, mas foi um trabalho assim que nos enriqueceu bastante, porque foi o primeiro contrato grande que nós tivemos, mas também ampliou bastante a nossa percepção, né, dos problemas, e implantar isso nos deu assim uma experiência bastante grande para oferecer o trabalho e para discutir ele também em outros espaços, né? Me atrevo a dizer que se nós não tivéssemos passado por essa experiência de Ribeirão Preto, nós não teríamos também adquirido a profundidade de conhecimento que nos levou a perceber aquilo que você acabou de falar, né? Muitas pessoas não frequentam porque não sabem que podem, né? Muitas pessoas não têm acesso à cultura e aos espaços culturais porque existe um impedimento, muitas vezes velado, né? Muitas vezes, e com certeza proposital, para que as pessoas, né, as minorias, não cheguem tão próximas. Né? Você vê que em Ribeirão Preto, Sandra, tem o Teatro Pedro II, né, que é um dos maiores teatros de ópera do Brasil,
E nós tivemos alguns projetos ali muito bacanas. Um deles era o Juventude Tem Concerto, que aos domingos de manhã, então assim, a Orquestra Sinfônica de Ribeirão, aos sábados realiza o seu concerto internacional, e aos domingos, né, normalmente uma vez por mês, e aos domingos, às 10 da manhã, recebia alunos da rede pública e de outras escolas, né, onde havia uma apresentação só um pouquinho menor, né, reduzida em termos de tempo, do concerto internacional, mas com o mesmo solista internacional, com a mesma composição da orquestra, o maestro, para dar noções de orquestra e de instrumentos aos alunos, às crianças. E um trabalho assim de uma importância, por quê? Porque muitas daquelas crianças passavam em frente ao teatro, mas não tinham a menor noção do que era por dentro, né? E não tinham a menor noção dos instrumentos de uma orquestra. Então, esse trabalho ele foi realizado durante anos e, infelizmente, por conta também de parcerias, né? Porque a cultura vive muito da parceria. Então, a Lei Rouanet foi importantíssima para muitos dos projetos, principalmente da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, que agora ainda passa por uma fase muito triste, perdeu parte dos seus músicos, né? Infelizmente, o apoio à cultura, o apoio a grandes patrimônios como esse, né, deixam a desejar no país, a gente sabe disso, mas era um momento em que a gente viu os olhinhos daquelas crianças de vários lugares da cidade brilhando muito fortemente. E um outro projeto era o Chá da Tarde. Era um momento em que as pessoas que estavam passando pela rua, no calçadão, no centro da cidade, elas podiam entrar no teatro, fazer uma visita guiada, conhecer o teatro e depois tomar um lanche ainda. Então, projetos que conseguiram atrair pessoas que jamais imaginaram fazer parte. Mas a gente ainda vê um distanciamento muito grande. Eu e meu marido, nós observamos uma coisa muito, muito interessante no Teatro Pedro II mesmo, quando nós recebemos a peça da Thaís e do Lázaro, né? Aquela peça sobre a vida do... E aí nós vimos uma presença mais efetiva, né, de um pessoal que habitualmente não está lá dentro do Teatro Pedro II. Né? Então, nós precisamos de ações que tragam mais, nós precisamos de referencial, mas também um trabalho que eu acho que é muito forte nosso, de mostrar para as pessoas grupos, talentos, criatividade, não só daqueles atores que se destacam, né, numa mídia nacional, mas que têm os seus trabalhos aqui em Ribeirão Preto, ou na região, ou em São Paulo, ou do Brasil todo, mas que não necessariamente são midiáticos. Então, nós precisamos também desse resgate de valores, né? A gente percebia isso muito na virada cultural. No momento que era um grupo com uma apresentação maravilhosa de uma dança afro ou de qualquer outra região, nós vimos um público muito pequeno. Aí chegava alguém da mídia televisiva, aquele espaço lotava, né? Então, nós precisamos começar também esse processo que é devagar, mas que precisa ser feito, de estimular os nossos talentos locais, estimular a produção. Eu estava observando aí o combo de vocês, né? Que gracinha. A questão de ter a boneca como um referencial. Eu procurava bonecas negras para dar para minha sobrinha e eu não encontrava. Né? Não tinha essa facilidade. Eu tive que pedir para uma artesã fazer uma na feira de artesanato, porque eu falava, inclusive eu falei para ela, mas você é negra, por que você não tem boneca negra na sua barraca, né? Não porque necessariamente ela tivesse que ter, mas ela falou, então, né, uma questão que a gente às vezes nem se dá conta de que é um processo de conscientização também. Então, eu acho que desde as pequenas, as grandes ações, a gente precisa falar, conscientizar e dar o exemplo, né? Uhum. Verdade. Verdade. Podemos abrir aqui para a palavra dos participantes, mas antes eu gostaria de me inserir aí nesse contexto. Nós sempre tivemos dificuldade de conseguir incentivo, né?
Então, nós chegamos num momento em que nós resolvemos peitar, né, encarar a situação, e começamos a abrir a nossa casa, né, a Casa Tiuaras, periodicamente, mas com recursos próprios e arrecadados dessa mesma maneira que nós estamos fazendo agora com o livro, né? Então, nós abríamos a casa, escolhíamos uma casa estrategicamente, né, localizada, e aí fazíamos a festa do acarajé, convidávamos um palestrante e fazíamos uma festa. E essa festa rolava a cultura afro-brasileira, a palestra sobre um tema de interesse, e assim nós fazíamos a divulgação, né? E dança, o artesanato e tudo mais. Nós também, durante muito tempo, lutamos com aquela dúvida será que podemos ocupar? E aí chegou uma hora, depois de pedir, de implorar, de bater de porta em porta para ver quem é que nos levava para dentro da Flip, nós resolvemos simplesmente abrir a casa, inicialmente como clandestinos, né? Abrimos a casa lá, aí deu muito certo. Então, Que hoje, bom. nós trabalhamos assim com uma espécie de guerrilha. É a guerrilha do vamos fazer, vamos mostrar o nosso trabalho, vamos favorecer, né, para que outras pessoas estejam na nossa casa. E nós estávamos assim num crescendo, né, muito, muito interessante, muito bonito, quando, infelizmente, tivemos que nos recolher, né? Mas estamos mantendo, pelo menos agora, virtualmente, e tem crescido. Ainda bem que as pessoas têm compreendido e têm nos auxiliado nessa jornada, nessa construção, e que bom que você veio fazer parte disso. Contem comigo. E, Sandra, eu preciso fazer também uma ressalva bem especial, que Ribeirão Preto tem um Centro Cultural Urumilá. Eles realizam um trabalho muito importante em Ribeirão Preto, tá? Esse processo de conscientização, e que eles também sempre levaram muito no peito, que é isso que você está falando. Às vezes não tem o apoio do poder público, mas eles não desistiam, saíam pela comunidade também, pela cidade, sábado de manhã no calçadão, apresentando o afoxé, apresentando o trabalho deles, e hoje eles estão com um espaço muito, muito maior, muito melhor. Preciso agradecer muito ao pai Paulo e à mãe Neide, porque também me orientaram muito, fizeram seminários maravilhosos em Ribeirão Preto, trazendo personalidades no Teatro Municipal, no Pedro II, para falar, né, da importância dessa luta pela igualdade racial, dessa luta pela conscientização. Então, nós somos muito próximos, tanto que as meninas me chamam de tia, né? A Dani, a Paulinha, a Renata. Então, esse trabalho também é importantíssimo, porque eles literalmente abriram a casa, porque o espaço deles era a casa deles, né? E ali também começaram a realizar os acarajés, as festas, a feijoada, e fizeram parcerias também com o poder público, mas é aquilo que a gente fala, os apoios eles sempre foram muito, muito tímidos perto da demanda. Então, nós sempre, eu particularmente, até financeiramente, sempre que possível, né, dei a minha cota de colaboração, ajudava a arrumar o espaço para trazer as pessoas que vinham de outras cidades. Nós fizemos um encontro grande, que eu lembro que veio muita gente de Embu das Artes, né? Então, nós tivemos assim, uma troca de conhecimento e de experiências muito boa. E isso precisa ser resgatado. Eu acho que esse momento de pandemia, isso que vocês estão conseguindo manter, a conversa virtual, o espaço virtual, que hoje virou a nossa ferramenta, né? Eu falei que eu já estou precisando de uma terapia para tratar a minha overdose de lives e companhia limitada, mas é o que a gente tem, né? A ferramenta que a gente tem hoje para chegar até as pessoas, para poder se fazer ouvido e entendido, né? Então, eu acho muito importante e gostei demais de conhecer tudo isso que vocês têm feito, e mais ainda de saber que nós temos tantas pessoas queridas em comum e que a gente precisa fortalecer esse trabalho cada vez mais, né? Hoje vocês têm mais uma tijuarinha aí junto,
que vocês vão poder contar. O Instituto do Livro está passando por um processo de resgate total. A parte burocrática, para vocês entenderem, estava tudo completamente parada, porque havia um interesse na extinção do Instituto, infelizmente. Por quê? Por parte de algumas pessoas que não conseguiam enxergar o grande trabalho que foi realizado no passado. Tanto que, quando o prefeito, durante a campanha, eu fiz uma crítica muito acirrada, né, pela dor que eu senti da paralisação do Instituto, e depois eu fui convidada pelo prefeito para assumir. Então, mesmo tendo estado em trincheira oposta, depois do segundo turno eu decidi por apoiá-lo, porque entendi que, para mim, para o meu partido, para aquilo que a gente representava, ainda seria a melhor escolha, e fui muito criticada por isso, mas tanto quanto você, tanto quanto pessoas que se colocam, né, na vida pública, a gente tem que assumir uma postura, porque para mim seria muito mais confortável ter ficado em cima do muro, como muita gente ficou, mas eu não consigo fazer isso. Então, apanhei, tenho apanhado ainda, mas quem me conhece sabe quem eu sou, não preciso justificar nada, e o importante agora é o trabalho que eu pretendo devolver para a comunidade. E nisso vocês podem ter certeza que nós faremos os nossos saraus, cafés filosóficos. Disseram agora que eu não posso mais usar o café filosófico que a gente usou a vida inteira, porque tem alguém que já patenteou, enfim, né? Mas vamos fazer as nossas rodas de conversa e fazer parcerias com gente como vocês. Lançamento do livro de vocês aqui em Ribeirão, logo, logo. Precisamos só torcer para passar todo esse momento, né? Sim, tão sim, difícil, para a gente voltar a estabelecer parcerias, porque, inclusive, alguns autores tiveram nosso apoio na publicação dos seus livros. Mas a gente tinha uma grande empresa parceira em Ribeirão, que nós precisamos tentar reativar essa parceria, né? Porque é muito importante que a gente possa ter os prêmios literários também com a publicação de livros interessantes como esse de vocês, né? Ótimo, será assim maravilhoso. Inclusive, abrir uma Casa Tiuaras em Ribeirão, né? Como nós já fizemos em Paraty, nós tentamos reabrir agora, fizemos aqui em São Paulo, né? Vários locais, tentamos reabrir em Cunha no início do ano, quando a coisa estava melhorando, mas depois teve a segunda onda que não nos permitiu, né? Mas nós seguimos aí na luta e estaremos onde for necessário, né, que estejamos. Alguém gostaria de fazer comentários? Nós estamos aqui ainda com tempo legal. Quem está aí? O Jorge. Não sei se você está vendo aí, está falando que tem convidados aguardando para ingressar. Eu não sei se... Eu estou clicando, assim que eu vejo, eu já vou clicando. Tem o André, o André chegando. O Jorge já entrou. Aí? Quem? As carinhas. Não aparecem todas. Não aparecem todas. Oi, Jorge. Beijo. Olha, o Jorge está aí. Salve, Jorge. O Jorge tudo bem, tudo bem, Cris? Tudo bem, equipe Tiuaras, tudo bem com vocês? Todos bem. Obrigado pela presença. Se me permite um minuto de fala, eu queria agradecer muito a participação da Cris, né, que é uma pessoa que eu tenho uma estima gigantesca, que está participando, né, da Casa Tiuaras. Isso é muito importante, né? Eu estava aqui ouvindo, porque nesse exato momento estou trabalhando e ao mesmo tempo ouvindo e tentando. Mas enfim, né? Obrigado para todo mundo que está participando e vamos seguir aí. Depois eu também quero mais para frente fazer uma perguntinha, se der tempo fazer uma perguntinha para a Cris, tá bom? Beijo para vocês, viu? Vai. Faz agora, ué. Faz agora. Aproveita que você ainda está... Tá, então vamos lá. Cris, você foi candidato a prefeito, né, aqui o ano passado, concorrendo ao pleito, e politicamente a gente sabe que essa estrutura, né, desse racismo, essas coisas que existem desse racismo estrutural, são muito fortes, né? Eu particularmente, aí é uma coisa muito pessoal, muito particular, eu acho que o Instituto do Livro merecia uma pessoa do seu tamanho,
porém a gente sabe o quanto maltrataram essa instituição, tá? E eu acho que ser colocado basicamente como um prêmio de parceria, nós vamos colocar no Instituto do Livro, porque, a meu ver, ao meu modo, o Instituto está todo sem estrutura, quer dizer, você vai ter que tirar leite de pedra, vai ter que sangrar para fazer com que a instituição volte a sequer começar a entregar para a população aquilo em que ela já foi um dia. Então, baseado nisso, Cris, eu queria que você falasse um pouquinho nessa relação que envolve política, nessa relação estrutural, de que, tipo assim, a gente tem a possibilidade de estar num cargo, porém, a gente fica completamente isolado, fica completamente sozinho, ou não, ou pode ser que isso não exista. Então, eu queria que você só esclarecesse isso para a gente. Jorge, em primeiro lugar, bom dia, você é um amigo muito querido, você sabe disso. A grande questão é assim, num primeiro momento, eu senti uma estranheza de algumas pessoas ligadas ao próprio poder, ligadas à prefeitura, é bem isso que você colocou aí, mas quando eu vi o interesse pessoal do prefeito, o apoio que ele tem me dado, e também mais proximamente, né, agora, o secretário de governo, o secretário da Casa Civil e outros secretários se unindo, chegando mais perto, ajudando, né, a própria Isabela, no momento de citar algumas coisas. André, meu amado, bom dia, bem-vindo. Aí eu tenho sentido que vai dar para fazer. Tá? Primeiro, porque o orçamento veio, um orçamento melhor do que tinha no Instituto antes. Segundo, porque a Câmara está numa parceria também muito bacana. Inclusive, o vereador apresentou emenda, destinando uma parte do nosso recurso para fomento, para as atividades efetivas, né, literárias. Então, primeiro, a gente só precisa terminar a parte burocrática, devolver o Instituto do Livro para a estrutura dele, tá? Junto à Receita Federal, junto ao Tribunal de Contas, é muito para fazer, né? Mas, assim que isso tiver, nós já temos várias atividades acontecendo virtualmente. Agora, em junho, estaremos intensivamente no aniversário da cidade. Porém, essa participação nas comunidades, que a gente quer levar as tendas de contação de histórias, as oficinas que a gente quer reprogramar, os livros, os concursos, isso eu acredito que a gente vai começar efetivamente a partir de setembro, outubro. Antes disso, impossível, tá? Mas você tem razão, eu já tive momentos que eu fui comprar fio, canaleta, caixinha de eletricidade, isso com o dinheiro do meu bolso. Mas que é uma coisa que a gente faz, né? A gente está vendo aí esse trabalho da Tio Aras, tirando do bolso e correndo atrás. Isso eu fiz a vida inteira. Eu paguei camarim de artista porque a cultura não podia pagar, do meu bolso, a Adriana pagou, Seixas pagou. Então, enfim, a cultura, infelizmente, ainda precisa dessas parcerias. Infelizmente, não. Felizmente, precisa dessas parcerias, mas, infelizmente, às vezes a gente tem que botar a mão no bolso e trabalhar. Fim de semana, noite, não tem hora, não tem dia, a família inteira se envolve. Meu marido vai lá ajudar a fazer parte elétrica, arrumar a mesa que está quebrada. E é assim que a gente vive, né? O André, que está aqui conosco, político, poeta, nosso amigo querido vice-presidente da União dos Escritores Independentes, que eu citei agora há pouco, inclusive, ele sempre citou, né? O pessoal da cultura bate o prego lá para pregar o linóleo no palco e depois está lá apresentando, né? Então, essa múltipla atividade, esse caráter, né? Mas eu posso te afiançar que agora nós estamos com uma força maior e estamos com apoio. Tanto que algumas propostas foram feitas e eu não aceitei exatamente por não querer ser a rainha da Inglaterra, né? Ter o título e não poder fazer. E com o Instituto do Livro foi um desafio bem grande, só que eu senti que eu vou ter condição de realizar um trabalho que possa voltar a devolver a Ribeirão tudo aquilo que o Instituto já fez no passado. Legal.
A Ana Lúcia está com a mão levantada, mas eu acredito que o André, como ele foi citado, ele pode comentar primeiro ou não. Vamos decidir. Pode, Ana? Então, a Ana passa a vez para o André e depois, na sequência, a Ana fala, então. Tá bom? Obrigada. Não, só agradecer o convite, a generosidade. Eu estava em outra reunião, corri para cá, mas para valorizar todo mundo que está empenhado. É o que a Cris falou, a gente sempre fala. Cultura é sempre o menor orçamento, é sempre aquela que tem, por incrível que pareça, menos visibilidade, menos apoio, e tem um ar de abnegação, um ar de dedicação, que não deveria ser. Acho que os nossos esforços têm que ser sempre para garantir isso que você falou, Cris, orçamentos, que no orçamento a gente deixe sempre de ser o menor, aquele preterido, para que seja valorizado como ferramenta de transformação. Então, parabéns às promotoras do evento, parabéns a você. Obrigada. E o André tem uma participação muito importante, porque como vereador, ele apresentou várias emendas exatamente para estimular a produção literária, para a confecção de livros, destinou muito recurso para a gente. Então, é alguém que, assim, infelizmente está fora hoje, momentaneamente, da Câmara. Não foi por falta de voto, né, André? Mas logo, logo volta a intensificar todo esse trabalho, eu tenho certeza. Bom dia e obrigada por estar conosco. Obrigada. Obrigado. Podemos passar para a Ana, então? Quem tiver interesse, só levantar a mão, tá, gente? Bom dia a todos. Bom dia a todas. É mais uma satisfação nós estarmos aqui participando da Casa Tiuaras, né? Porque, como eu sempre falo, nós vimos crescer, né? Nós vimos o parto que foi o nascimento aí da Casa Tiuaras Ticunas. Só para na verdade é um adendo, né? As falas, né, de todos os senhores aí, a gente às vezes começa a fazer uma coisa com as nossas ideias, então praticamente é um sonho, e eu falo disso por conhecimento também, de experiência própria, de que você às vezes pensa e você fala assim, mas quem que vai me ajudar? Vou esperar fulano, ciclano. Então, às vezes a gente realmente cresce sempre esperando o outro vir te ajudar. Então, acredito que se você der o primeiro passo e acreditar, com certeza vai ter pessoas ao longo da caminhada, né, da estrada, que vai se identificar com você e até, por que não falar ancestralidade, né? Vai colocar as pessoas certas nos nossos caminhos e para fazer com que isso aconteça. Então, às vezes a pessoa fala a questão da política, claro que nós precisamos sim, né, mas da política, mas quem é a política? Somos nós mesmos, né, a população somos a política. Então, essa questão, assim, da inclusão, né, de nós nos identificarmos negros, ou indígenas, ou brancos, ou uma população, né, um ser vivo, e que todos nós devemos, né, estarmos unidos como uma só pessoa, uma só família, né, se a gente colocar isso, como a professora falou, a Cristiane, no caso da literatura, que é o tema de hoje, na educação, com certeza, nas comunidades, nas instituições públicas, e mostrar para aquela criança, desde pequeno, que nós vamos fazer porque gostamos daquilo e é o que a gente acredita que aquilo possa expandir, independente de dinheiro, se a grande mídia vai nos ver, ou se nós vamos aparecer. Então, às vezes, por vaidade, a gente quer fazer uma coisa para saber assim, eu acho que aquilo aqui agora vai dar certo, porque agora o artista tal da mídia grande tal está fazendo, então aquilo vai ter um nicho de retorno para a vaidade pessoal nossa. Então, eu acho que eu queria deixar só
essa experiência, porque comigo, um projeto que eu tenho aqui, que eu fiz, eu sou da cidade de Presidente Prudente, também sou da área da educação, né, da área da segurança, então a gente começa com a nossa ideia, né, eu vi bastante pessoas que poderiam estar ativando, né, o início, falavam para mim que eu vendia fumaça, né, só de eu passar a minha ideia, as pessoas falavam que eu passava uma fumaça, né, mas você está vendendo fumaça, né, então às vezes você tem um projeto na sua cabeça e às vezes a gente fica esperando o outro fazer com que a gente ande. Então, foi como eu falei já em outra live, em outra oportunidade, a Casa Tiuaras surgiu desse jeito mesmo, vamos lá e vamos fazer, porque a gente se diverte com isso, é o nosso prazer fazer aquilo, e aí as coisas vão acontecendo, e não pensando em que outra pessoa vai nos ver e vai nos ajudar. Então, isso aí tudo é uma consequência. Então, a Casa Tiuaras está aí hoje, porque a gente começou praticamente numa brincadeira, ocupa Paraty, e ocupamos mesmo Paraty, vamos ocupar muito mais. Muito obrigada. Muito bom. Legal, Muito nós é que bom. agradecemos aí as suas palavras, da Ana, essa coisa da fumaça. Eu conto, eu vou contar mais uma vez essa história. Em 2015, 2014, 2015, eu fui barrada, eu e a minha ex-sócia, fomos barradas na porta do banco de uma forma muito assintosa, não é? Então, teve um movimento assim, deixa para lá, né? Deixa para lá, né? Não, vamos registrar, registra. Eu falei assim, quer saber? Não vou ficar batendo boca na porta do banco, né? Mesmo porque eu sou uma doutora, eu conheço meus direitos. Aí, fui atrás. Bom, resumindo, em 2018, nós ganhamos a causa, veio um dinheirinho, e aí nós falamos assim, o que eu vou fazer com esse dinheirinho? Pagar minhas dívidas? Daqui a pouco eu estou endividada de novo, afinal de contas, né? Sou brasileira, professora, então não vai adiantar. Então nós resolvemos juntar esse dinheirinho e dar entrada no aluguel de uma casa no coração de Paraty, no centro histórico, ali na Rua da Lapa, para divulgar o trabalho e acrescentar na discussão, né, da não discriminação. Então, essa grana que veio, né, a partir de um sofrimento pela discriminação e por causa, né, dessa luta que nós desenvolvemos durante um tempo desgastante, serviu para nós podermos ampliar um pouquinho mais a nossa voz, e a Casa Tiuaras nasceu desta forma, né? E como a Ana falou, nós tínhamos até uma conversa na época, falou assim, olha, se não der certo, pelo menos nós vamos nos divertir, vamos abrir a casa, vamos tocar um sambinha e vamos receber os amigos e aqueles que querem discutir isso conosco, né? E deu certo, está dando certo, e vai crescer ainda com a ajuda de todos vocês e do pessoal que está chegando para nos apoiar. É isso aí, valeu. Se alguém quiser estar franqueado, o André levantou a mão novamente, por favor. André, olha a minha intimidade, André, doutor André, professor André, não sei. Não, mas o legal é que vocês trazem duas situações interessantes. Primeiro, a necessidade da resistência. Foi dito a ancestralidade, acho que a nossa história é de resistência, e muitas vezes não vamos falar sobre isso. Eu lembro que quando eu cheguei na Câmara, eu comecei a apresentar alguns projetos de igualdade, e as pessoas, André, mas isso não precisa disso mesmo, não tem essa diferença. Eu lembro de um deles, era da visibilidade do negro na propaganda oficial aqui do município. Mas tem isso? Eu falei, gente, tem. Em algum comercial vocês viram algum negro. Parece que em Ribeirão Preto não tem negro, né? Então, tinha essa discussão. E quando você fala do não deixar para lá, também, eu acho que a gente vê uma cultura de avós, de primos, de tios, deixa para lá, não vai dar certo, vai gerar problema,
vai gerar indisposição com vizinhança ou com quem cometeu determinado ato. Então, acho que a gente tem que insistir bastante, e a educação é um caminho legal de insistência e de posicionamento. Eu tenho feito algumas palestras em escola, quando a gente fala do 13 e do 20, mas por que vocês não querem o 13, por que vocês querem o 20? Quando você começa a explicar, parece que abre a cabeça de tal forma, porque muitos foram treinados a acreditar que está tudo bem, que a humilhação está tudo bem, as piadas está tudo bem, o ser preterido está tudo bem. Então, eu acho que a educação, a cultura e a educação com as suas funções transformadoras tem que ser realmente ferramentas fundamentais para posicionamento, para conscientização e para avanço, né? Correto. Ai, tá vindo um eco aqui. Então, eu acredito que... Conexão, viu? Tá com problema de conexão, eu estou ouvindo um eco aqui. Alguém... Peraí, tem muita gente com o microfone aberto. Vamos manter só o da Cristiane, os outros podem fechar, por favor, porque começa a dar eco. Oi. Bom, a Cristiane vai... A Ana pediu novamente a palavra, pode falar. Então, só completando aí o que o doutor André falou, como eu trabalho também com um público mais infantil, pequeno, né, a criança, se você não motivá-los, né, desde pequenos, para ele ter uma perspectiva do seu próprio futuro, então, eu tenho uma dinâmica que eu gosto de fazer com as crianças, deles enxergarem, né, se projetarem no seu futuro. Então, eu falo assim, cito uma criança, né, por exemplo, a Ana Lúcia ali, imagine você, daqui uns 20 anos, vai ser a presidente, aí faço a classe bater palma, a nova doutora juíza de direito, e aí eu faço a classe bater palma. E aí eles olham assim para a gente com a cara de assustadinhos, mas felizes, né? E a gente entrar naquele clima com toda a classe, como eles se vissem, né? O futuro vereador, o futuro prefeito, um futuro juiz, né? Um presidente da República, um governador. Por que eu mostro para eles esses cargos importantes? Porque muitas crianças que a gente trabalha de periferia, eles não têm essa realidade, né? Às vezes a mãe, o pai não tem esse trabalho, né? Essa profissão para eles se referenciar quando pequenos. Então, é uma forma da gente motivá-los e mostrar que eles também podem chegar lá, e por que não? Então, sempre melhorando na autoestima mesmo. Então, minha vertente de trabalho é sempre com essa perspectiva de futuro. É isso. Muito bem. Minha conexão caiu, ainda estou por aqui. A imagem caiu, mas dá para ouvir. É? Então, eu começo a ter problema aqui. Meus dados já estão todos indo embora. Eu vejo e ouço você, Cris. Que bom. O que tem na tela aí que está ao invés da sua... Agora voltou. De você? André, tem alguma coisa do seu Face aparecendo ao invés de você, é isso? E agora? De novo a reunião. Tem alguma coisa que entrou aí no seu lugar. Sandra, você está falando, o teu microfone está desligado. Desculpem. Voltou.
Ai, voltou. Não, é que às vezes fica meio fora aqui de controle. Mas tudo bem, vamos continuar. Então, desculpe, foi só um erro aqui no percurso. Tecnologia, né, gente? Às vezes estamos sujeitos, mas vamos trabalhar isso com alegria também. Faz parte. Nós temos previsão de continuar esse bate-papo até quanto tempo? Porque eu estou com medo de cair de repente aqui e não queria deixar de me despedir de vocês. Não, então vamos fazer o seguinte, nós podemos já ir para o encerramento, porque já são 12h06, tá certo que nós começamos um pouquinho mais tarde, mas eu acho que a conversa rendeu, eu acho que ela vai ser assim um alicerce para várias outras atividades e diálogos que nós pretendemos manter, né, ao longo do ano, e das construções também. Nós vamos começar em breve, se Deus quiser, né, e tudo caminhar para o bem aí, da vacinação e etc., nós queremos começar já a nossa fase semipresencial. Vamos ver se nós elaboramos aí um circuito de meio a meio, né? Virtual e presencial. Temos uma ideia de lançar alguns cursos também e séries, né, temáticas, e eu gostaria de contar com a colaboração de todos e a presença generosa de vocês, né, que estiveram aqui conosco durante esta manhã de domingo. Encerrando aqui o nosso Maio Combativo. Maio é para lembrar e construir a luta. Pode ficar à vontade para as suas considerações finais, se ninguém mais quiser falar. Eu quero agradecer muito esse espaço, essa oportunidade. É um prazer para mim lembrar, recordar que eu tenho, de certa forma, tentado colaborar nesse processo, principalmente na semana passada eu recebi a notícia de uma ex-diretora do sistema prisional dizendo que vai publicar o livro dela, né, com as experiências, e aí eu me emocionei muito quando ela menciona o trabalho que eu realizei com as oficinas literárias, tendo feito com que tanto as mulheres, né, da penitenciária feminina, quanto os homens lá de Serra Azul, da penitenciária masculina, tivessem se despertado para a literatura, contribuíram nas bibliotecas que a gente conseguiu implantar, e a experiência que eu tive com uma das detentas, né, que cumpriu uma pena muito extensa, porque ela era, na verdade, uma traficante internacional até, e quando saiu da penitenciária, ela fez letras e mandou o recado para mim de que eu havia transformado a vida dela, né? E hoje está realmente numa outra vida, fez letras, fez direito, está num caminho completamente diverso. Então, isso é muito gratificante, eu acho que quanto mais a gente puder levar essas ferramentas, e principalmente, né, ter uma abrangência maior na questão literária, nas nossas bibliotecas, ter um espaço para que as pessoas conheçam a sua história, conheçam a história da África. Eu me deparei com 2 obras maravilhosas, né? Então, que é exatamente contando tudo aquilo que não chega até nós, né? Porque a nossa educação é muito europeizante, então que a gente possa ter uma educação plural e conhecer também outras culturas e todas as contribuições que essas culturas nos trouxeram, né? E principalmente para nós brasileiros, que é essa cultura da África, que é tão próxima, é tão mãe, e que a gente precisa valorizar e realçar. Então, eu quero agradecer e me colocar à disposição e colocar o Instituto do Livro de Ribeirão Preto à disposição desse trabalho. Aqui a gente tem o privilégio de contar com parceiros incríveis, né, como o próprio André aí, que sintetiza parte de tudo que você falou, né, porque ele é advogado, ele é político, ele é escritor, ele é juiz de paz, ele é tudo junto e misturado aí, né? Vice-presidente da UEI, que faz um trabalho magnífico também na pluralidade, porque ali é um espaço aberto a todo mundo.
e temos outras entidades literárias em Ribeirão também muito expressivas, mas que no passado também sofreu preconceito, porque quando a UEI se formou, alguns acadêmicos ficavam receosos, assim, quem que é essa molecada que está começando aí, né? A gente ainda tem essa elite, e eu, por exemplo, que tinha um preconceito com as academias, né? Não quero fazer parte disso, não. E hoje eu acabo sendo acadêmica, da Academia de Letras e Artes de Ribeirão, mas que também é um espaço onde a gente percebe essa integração maior, né? Então, dizer isso, nós estamos abertos, precisamos conscientizar, precisamos ocupar espaços, né? Ocupar Paraty, ocupar Ribeirão Preto, ocupar o Brasil, e parabéns para vocês por esse trabalho. E obrigada a todo mundo que esteve conosco até agora. Um grande beijo, muito axé. Muito axé, eu agradeço muito aos que estão presentes agora e aos que vão assistir mais tarde. Se alguém quiser fazer algumas considerações, nós ainda temos um tempinho, e eu aproveito aqui para dizer que nós ainda temos aqui alguns exemplares, aqui estamos liquidando, África Ancestral, é o nosso penúltimo, que já está aqui na segunda, nós fizemos uma reimpressão, e já está esgotando também. Quem tiver interesse, entra no particular aí que a gente conversa, tá bom? Só no lembrete, André, que a Ana e a Sandra são irmãs, é isso? Sim. E são irmãs do Paulo, casado com a Cris Chiacchio, tá? Isso mesmo. Então, eu acho legal. A Cris foi do sindicato. Eles têm uma ligação também muito grande, esse mundo é muito pequeno, né? Como diria meu mestre do Tai Chi, esse mundo tem 17 pessoas, porque todo mundo se conhece. Disso, infelizmente, a Cris não está aqui conosco hoje, mas eu acho que você precisa incumbir-la, Sandra, de trazer esse material para Ribeirão para a gente poder comprar sem ter que pagar frete, entendeu? Tá certo, vamos fazer isso sim. Boa, já Cris, pode boa. Já pode mandar esse livro que eu vou comprar para o Instituto e faz com que ela traga para a gente. Vamos fazer isso sim. Então, o almoço já está pronto aí? O que a gente tem de fazer o meu ainda? Podemos encerrar, então? Eu acho que tudo bem. Alguém gostaria de fazer algumas considerações? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Agradeço a presença de todos que estiveram conosco aqui ao vivo e aqueles também que vão assistir depois no YouTube. Não se esqueçam de assistir, de curtir, dar um joinha, ativar o sininho e podem, a qualquer momento, conversar conosco também. E já estamos aceitando sugestões para junho. Nós precisamos montar a programação de junho ainda, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Sucesso. Tchau. Obrigada. Beijo.